Boa noite a todos. Continuando o estudo do livro Os Mensageiros, vamos agora para o capítulo 22, Os que Dormem. Portanto, André Luís continua, juntamente com Aniceto, a sua caminhada. Seguimos através de longas filas de arvoredo colhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetónicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenómeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhámos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insufriável. Mais alguns passos, atingimos pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 km, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semi-abertas, ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Portanto, nesta descrição já podemos perceber que, neste ponto, neste local que eles entraram, era um local muito grande, portanto, 3 km de área, seria um pavilhão bastante enorme. Dezenas de operários, devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequena máquina que Alfredo nos deu a conhecer, gentilmente explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Portanto, mais uma vez, temos uma noção da quantidade de irmãos que ali estavam em repouso, digamos assim. Quase 2.000. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vim extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampava-se-lhe nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando de nós outros, Alfredo falou a Aniceto, em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Porquê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este género de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes, de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação, mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o brigado mais próximo.
tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Portanto, aqui conseguimos compreender que, apesar de serem muitos trabalhadores, os necessitados eram ainda muitos mais, e foi necessário fazer, digamos, uma triagem de apenas 400 que estariam mais iminentes de despertar daquele sono profundo. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos, acaso, na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Aqui é dada a explicação a André, pronto, o motivo, tantos irmãos ali naquele sono profundo, com aquela palidez, que tem, neste caso deriva do facto de, não tendo o acreditar em algo mais para além da vida material, estão naquela perplexidade de que eles próprios criaram na sua consciência, do tal sono eterno, de esperar pelo julgamento, e basicamente todas essas crenças que, menos esclarecedoras, leva a que estes irmãos ficassem na consciência que não havia mais nada, e daí tem este sono profundo. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio do ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta são, obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividades religiosas que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. São verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contacto da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos indo há pouco. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também, para ouvi-lo, falou a Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Ou seja, aqui dá-nos a entender que muitos
confrontados com a realidade espiritual, tendo consciência daquilo que tinham feito e de não quererem acreditar que havia algo mais, preferem ficar neste estado de sono, sem reação, porque não querem assumir as responsabilidades dos seus atos que tiveram na vida carnal. Mas todos vão ser chamados à responsabilidade e a esse exame de consciência. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália. Os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Ou seja, havia ali todo um respeito por aquele silêncio. Daí usarem este aparelho de sinalização luminosa para que houvesse tranquilidade naquele espaço. Também percebemos que, apesar da luz artificial intensa sobre os que estavam no leito, eles não acordavam, que é uma situação, geralmente, nós, quando nos estamos a dormir e recebemos um clarão de luz, temos a tendência de acordar ou desviar o olhar. Neste caso, não havia qualquer tipo de reação. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber, tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Aqui, quem teve a oportunidade de estar no outro capítulo que falava sobre o sopro, digamos que é também um passe magnético, um método de tratamento que se pode aplicar. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador, em voz baixa, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Ou seja, o facto de haver uma distinção no tratamento que é dado a cada um parte do conhecimento de cada necessidade que cada um tem, de haver um tratamento seletivo e que vá de encontro à necessidade específica de cada um. Portanto, este capítulo terminou e, basicamente, conseguimos compreender que, realmente, este é mais um trabalho de assistência que existe neste posto de socorro, em que, realmente, muitos dormem porque estão magnetizados pelas suas próprias concepções negativistas. Portanto, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. No entanto, esta rigidez, claro que não vai ser para sempre. Porque mais dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Porque, geralmente, neste caso, estes irmãos nossos que estão neste estado não tiveram conhecimento ou não quiseram ter esse conhecimento que realmente haveria algo mais do que a parte material, haveria algo, digamos, espiritual, e pela sua renitência a esse entendimento, preferiram estar neste estado de dormência, a dormir. No fundo, por uma energia que eles próprios criaram para si próprios, de bloqueio, de não querer realmente
preferirem ficar nessa dormência do que assumir as responsabilidades que tenham contraído, os débitos que vão ter que, digamos, pagar, tendo em conta que realmente a vida não terminou e que há uma necessidade de todo um novo aprendizado, novas experiências na matéria, para conseguirem pagar, digamos, alguns débitos que tenham contraído e que realmente é necessário que haja todo este apoio espiritual para que realmente eles possam estar abrigados, no fundo, à espera do despertar e com o auxílio, digamos, de irmãos nossos mais evoluídos, com os conhecimentos de parte curativa, para que realmente esse despertar possa ser um pouco mais, não diria tranquilo, mas um pouco mais assistido. É um pouco como nós cá na Terra, quando temos uma pessoa enferma no hospital, é sempre preferível que esteja rodeada de quem mais compreende e pode auxiliar, digamos assim, esse irmão. No fundo, aqui, na parte espiritual, também se trata-se da mesma situação. Também conseguimos compreender que realmente são muitos os necessitados e, não podendo assistir a todos, essencialmente não por não haver espaço, porque havia muito espaço, mas essencialmente porque não havia ainda trabalhadores suficientes com aquela, digamos, capacidade de trabalho. Daí leva-nos a refletir um pouco também que devemos, nas nossas possibilidades, também trabalhar um pouco na nossa experiência de serviço, não apenas na parte material, mas de irmos também preparando um pouco para este conhecimento e para que, quem sabe, um dia que nós, quando desencarnarmos, também podemos continuar a estudar a parte espiritual e poder auxiliar outros irmãos que também estão mais necessitados. Digamos que assim é uma grande responsabilidade. Quanto mais conhecimento temos, mais responsabilidade também nos é exigida. E digamos que o facto de não praticarmos o bem por si só já é um mal, digamos assim, porque se temos as capacidades, o conhecimento para auxiliar, deveremos fazê-lo sempre. Isso leva-nos então à compreensão e à tomada de consciência que devemos sempre auxiliar e realmente vemos que há necessidade de mais operários, digamos assim, neste trabalho de assistência, não apenas do lado de cá, na parte carnal, mas também na parte espiritual de assistência aos irmãos menos evoluídos ou em necessidade neste momento. E para terminar, deixo aqui uma pequena imagem e, digamos, uma pequena mensagem de Chico Xavier. Não olhes faltas alheias. Na terra, em qualquer lugar, não há ninguém que não tenha alguma conta a pagar. Portanto, isto é do livro Orvalho de Luz, de Franciscano Xavier, pelo Espírito Augusto Oliveira. No fundo, esta mensagem leva-nos também um pouco a refletir que realmente, apesar de haver irmãos nossos que realmente estão em necessidade, todos nós temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades. E, portanto, não nos devemos apenas preocupar em olhar as falhas dos outros, mas devemos também procurar, sim, auxiliar a que eles possam evoluir e a ultrapassar essas falhas, corrigindo-se e, digamos, com o auxílio de Jesus, irmos um pouco mais adiante no rumo do bem e da harmonia, como Ele próprio exemplificou cá na Terra. Dito isto, que Jesus nos possa realmente iluminar o caminho e nos auxiliar no cada dia da nossa existência. Que assim seja.